Porque se amotinam as nações, pensam os povos sempre. Richard Sibbes era chamado de Gota de Mel. Sibbes é para cristãos tristes e desanimados. É de Charles Spurgeon uma frase que diz: não há introdução melhor aos puritanos do que os escritos de Richard Sibbes, que é, em muitas maneiras, um puritano típico. Sibbes nunca desperdiça o tempo do estudante, escreveu. Deles queremos nós nos desfazer. Porém aquele que nos céus está, põe-se a rir, o Senhor zomba deles, na sua ira há de lhes falar. Ele espalha pérolas e diamantes com ambas as mãos. Richard Sibbes foi um teólogo inglês conhecido como um exegeta bíblico. Ele nasceu em Tustock. Algumas outras fontes dizem que ele nasceu em Sandbar. Ele frequentou a faculdade de Cambridge a partir de 1595 e foi professor na Igreja da Santíssima Trindade a partir de 1610 a 1616. Muitos estudiosos acreditam que Sibbes tenha perdido vários postos acadêmicos por causa do seu puritanismo, porém, não é algo tão confirmado historicamente. Ele foi um pregador habilidoso na Anne Grey, em Londres, em 1617. Suas obras foram muito lidas na Nova Inglaterra. Sua influência foi gigantesca. Thomas Hook, que estava em destaque desde 1633, foi diretamente influenciado pelo puritano Sibbes e sua teologia de adoção, onde o Deus vivo e verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, fez dos crentes pela graça membros de sua família, concedendo a eles todos os direitos e responsabilidades que acompanham sua posição, usando o casamento como uma metáfora religiosa, baseando-se no caniço ferido e entranhas abertas do puritano Richard Sibbes. Sibbes foi muito citado pelo metodista John Wesley e o pregador batista Charles Spurgeon. Martyn Lloyd-Jones escreveu no mais alto termo de seu próprio encontro com a obra de Sibbes. Dr. Martyn Lloyd-Jones once said that the Puritan Richard Sibbes helped him more than any other writer. Dr. Martyn Lloyd-Jones disse que o Dr. Richard Sibbes ajudou-o mais do que qualquer outro escritor. He said, at a time when I was badly overworked, Ele disse, em um período de tempo, um período da minha vida quando eu estava extremamente atarefado and subject to all the onslaughts of the devil, e estava também sujeito a todos os tipos de ataque do demônio, God put into my hands a book called The Bruised Reed. Deus colocou em minhas mãos, disse Lloyd-Jones, um livro chamado O Caniço Abatido, By Richard Sibbes. escrito por Richard Sibbes. And that book soothed and comforted and encouraged and healed me. E aquele livro me curou, aquele livro me encorajou, aquele livro me despertou. Ele foi para a Faculdade de São João, de Cambridge, em 1595, pela ajuda de queridos amigos. Porém, seu pai queria que Richard tivesse seu próprio ofício, como carpinteiro de carros e rodas. Ele foi convertido sob a poderosa pregação de Paul Bain, o sucessor de William Perks, no púlpito da grande igreja de Santo André. Paul foi um clérigo inglês, descrito como um puritano radical. Ele foi inédito em vida, mas mais de uma dúzia de obras foram lançadas nos 5 anos após sua morte. Seu comentário sobre Efésios é sua obra mais conhecida. O comentário sobre o primeiro capítulo, ele próprio, de 400 páginas, apareceu em 1618. Richard Sibbes recebeu um doutorado em teologia em 1627
e a partir daí frequentemente se alude a ele como o celestial Dr. Sibbes, devido tanto à matéria quanto ao extraordinário modo de sua pregação. Ele continuou a exercer seu ministério em Gray's Inn, em Londres, tanto quanto em Trindade Santa, em Cambridge, permanecendo ao mesmo tempo como mestre do Santa Catarina. Dele, Isaac Welton posteriormente escreveu: "Desse homem bendito que lhe seja dado apenas esse elogio. O céu estava nele, antes que ele estivesse no céu. O Senhor o tomou", escreveu um contemporâneo, "para que seus olhos não pudessem ver os grandes males que estavam para irromper sobre a terra." Verdadeiramente os males chegaram a um ponto crítico na Guerra Civil da década de 1640. Por trás daquele evento estava um movimento para fora das doutrinas e práticas da Reforma por parte de uma poderosa facção da Igreja Anglicana, encabeçada por William Laud, o arcebispo de Canterbury, e apoiado pela Proteção Real. Foram os puritanos que se juntaram para arrostar tais investidas hostis. Para eles, a moderação em sustentar a verdade da palavra de Deus era senão tibieza pecaminosa. Uma maldição jaz sobre aqueles, dizia Sibbes, que quando a verdade sofre, não tem uma palavra para defendê-la. Por sua ousadia, Sibbes foi censurado em 1627 e em 1632, junto com 11 outros ministros puritanos. Foi sentenciado ao banimento. A sentença nunca foi levada a efeito, porém Sibbes viveu para ver muitos de seus queridos amigos aprisionados ou forçados ao exílio na Holanda ou na Nova Inglaterra. Com respeito à questão final desse conflito, Sibbes não tinha dúvida alguma. O próprio Sibbes diz: "Um cristão é uma pessoa inexpugnável. Ele é alguém que nunca pode ser conquistado. Emmanuel tornou-se bem para fazer a igreja e todo cristão serem um consigo. A natureza de Cristo está a salvo de tudo que seja prejudicial. O sol não brilhará, o vento não soprará para fazerem dano à igreja, pois o cabeça da igreja reage sobre todas as coisas e tem-nas todas sob sujeição. Portanto, que todos os inimigos consultem-se juntamente, este rei e esse poder. Há um conselho no céu que perturbará e frustrará todos os seus conselhos. Emmanuel, no céu, ri deles com desdém. E como disse Lutero, choraremos e berraremos quando Deus ri?" Desde sua primeira publicação, Richard Sibbes, em 1630, O Caniço Ferido, tem sido notavelmente frutífera como fonte de ajuda e conforto espiritual. Richard Baxter relata: "Um pobre vendedor ambulante veio à porta, e meu pai comprou dele O Caniço Ferido de Sibbes. Ele se adequava ao meu estado, e me deu uma apreensão mais viva do mistério da redenção e de quanto eu era contemplado por Jesus Cristo. Sem outro meio qualquer que não os livros, Deus se agradou de me explicar a mim mesmo. Tais testemunhos poderiam ser multiplicados. Falando da necessidade do pregador de adequar sua leitura às condições variáveis que acha dentro de si, o Dr. Martyn Lloyd-Jones diz em seu livro Pregação e Pregadores: "Você achará, penso, que em geral os puritanos são quase sempre invariavelmente úteis. Nunca cessarei de ser grato a um deles, chamado Richard Sibbes, que foi bálsamo para minha alma num período da vida quando eu estava sobrecarregado no trabalho e gravemente muito cansado, e por conseguinte, sujeito de um modo incomum. As investidas do diabo. Naquele estado e naquela condição, o que você precisa é de algum tratamento gentil e terno para sua alma. E descobri naquela época que Richard Sibbes, que era conhecido em Londres no início do século XVII como Celestial Dr. Sibbes, era um remédio infalível. Seus livros, O Caniço Ferido e O Conflito da Alma, serenaram, acalmaram, confortaram, encorajaram e curaram a mim."
As obras completas de Sibbes foram publicadas em 7 volumes, entre 1862 e 1864, e novamente entre 1973 e 1982. Sibbes disse uma vez a Thomas Goodwin: "Jovem, se você quiser fazer uma boa coisa, deve pregar o Evangelho e a livre graça de Deus em Cristo Jesus." O caniço ferido nos mostra como Sibbes mesmo fez isso. Possa ele, por sua obra, ainda que morto, continuar a falar nos nossos dias, tanto aos leitores que já estão familiarizados com seus escritos, como aqueles que ainda têm que descobri-lo. E que essa descoberta aconteça com urgência. Um homem exemplar, do qual todo o seu legado foi deixado a nós. E como disse Charles Spurgeon, ele espalhava pérolas e diamantes com ambas as mãos. Os reis da terra tomam posições e